11ª etapa. Califasia. Não basta dizer. Mister se faz saber dizer. Você adquiriu este programa e o vem seguindo até aqui religiosamente, etapa por etapa, com uma finalidade: ganhar condições de falar melhor, não importa qual já fosse sua capacidade de bem falar ao iniciá-lo. Já viu a forma de se portar e de se postar diante de um auditório. Já viu como melhor agrupar os pensamentos e enunciá-los de modo tranquilo, de maneira a bem impressionar a plateia. Já viu como preparar um discurso escrito ou de improviso. Já adquiriu um acréscimo para seu vocabulário de expressões, tanto vernáculas quanto estrangeiras, principalmente latinas. Já tomou consciência de como explorar ao máximo seu potencial vocal ao falar em público. Agora, na fase final deste curso de oratória, você vai ver como melhor pronunciar o que diz, como evitar o hábito tão comum de expressar defeituosa ou insuficientemente as palavras. Vai se habituar a dizê-las por inteiro e de forma correta. Portanto, vai falar bem e bonito. A palavra califasia, que dá título a esta etapa, é de origem grega e significa cali, bonito, e fazia, falar. Assim define califasia o professor Silveira Bueno. É a arte de tornar a palavra distinta, correta, expressiva e agradável. A palavra distinta é a que é pronunciada inteiramente, com todas as sílabas, sobretudo a sílaba tônica e a sílaba final. Por exemplo, evidentemente. Evite dizer as palavras diminuindo-as, encurtando-as desnecessariamente, como acontece com o verbo estar. O seu presente do indicativo assim se conjuga. Eu estou, tu estás ou você está, ele está, nós estamos, vós estáis ou vocês estão, eles estão. Não existe em nossa língua o verbo tar. Certa vez, numa prova oral, o professor de português perguntou ao aluno: está bem? E o candidato respondeu: estou, professor. O professor indagou: existe o verbo tar? Existe, professor. Então conjugue o indicativo presente do verbo. E o aluno, com a maior calma: eu tô, tu tás, ele tá. Nós tamos, vós tais, eles tão. O diálogo aparentemente anedótico realmente aconteceu em uma de nossas escolas. A palavra correta é a que se diz de acordo com a pronúncia brasileira, sem afetação, sem imitação da prosódia estrangeira. Ainda há pessoas que dizem restaurant, pronunciando-a como palavra francesa. A palavra é vernácula, restaurante. Evitar o cicio, o defeito de ciciar ou cecear, silabar brandamente. É o defeito de pronunciar o C, às vezes S, com a ponta da língua nos dentes. Por exemplo, o confeito de César. Evite a pronúncia defeituosa de palavras com a consoante solta, isto é, consoante sem vogal. Advogado, advogado, em que o D deve ser pronunciado sem vogal. Não existe a pronúncia advogado. Assim também como nas palavras absolutamente, substantivo, adjetivo, advérbio, administrar, substância. Há ainda 2 defeitos de pronúncia que devem ser evitados: lambdacismo e rotacismo. Lambdacismo é a pronúncia defeituosa da letra L. Crasse em lugar da forma correta, classe. Claridade, pela forma vernácula, claridade. Claro por claro. Rotacismo é a pronúncia defeituosa do R. Mal por mar. Conta-se que um candidato a cargo político numa cidade do litoral teria iniciado seu discurso num comício com estas palavras que determinaram a sua derrota: povo do litoral, eu sempre soube que o mal nunca fez mar a ninguém. O candidato em questão era lambdacista e rotacista ao mesmo tempo.
Silveira Bueno, que publicou a primeira edição de seu Manual de Califasia em 1930, é o pioneiro no Brasil no ensino da arte de dizer. Depois, o seu excelente livro saiu com o título Manual de Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. Na sexta edição, em 1964, assim ele se refere à correção de palavras, focalizando alguns aspectos. Não possuímos sons guturais semelhantes ao CH alemão, ao J espanhol. Temos uma espécie de L a que se costuma dar o nome de gutural porque na pronúncia entra o esforço da língua que recua até o véu palatal. Exemplo, na palavra divinal, cujo L não é pronunciado da mesma forma que seu homônimo no vocábulo claro ou limpo. Na formação destes, a língua vai de encontro à parte superior dos dentes e início da abóbada palatina. Desconhecemos também o R pronunciado na garganta ou carregado como o possuem os franceses, belgas ou alemães. O nosso R ou é brando, farol, caridade, ou é forte, roda, rápido, carro. A abreviatura VG, que você encontrou no texto impresso, vem do latim verbi gratia, que significa, por exemplo, isto é. Observando bem, encontraremos ainda um terceiro R, que chamaríamos de trêmulo, pois na sua pronúncia a ponta da língua vibra um pouco mais do que no R brando. Exemplos: forte, sorna. Não possuímos, entretanto, nenhum R gutural. Este grande defeito do R gutural é comum na Bahia e em Pernambuco, não o evitando até os próprios letrados. Para você distinguir califasia, califonia e calirritmia, conheça as definições de cada uma dessas palavras. Califasia, arte de dizer ou maneira bonita e correta de discorrer. Califonia, beleza da voz. Calirritmia, exata observância dos movimentos sonoros. Voz condicionada. O orador deve condicionar sua voz, isto é, falar de acordo com o tamanho do auditório. Não eleve a voz diante de um pequeno auditório, mas fale aos presentes em voz condicionada, isto é, regulada, bem proporcionada. Existem oradores que confundem eloquência, arte de convencer, com estridência, arte de gritar. Não é gritando que se convence ou se persuade. O orador deve argumentar bem, em voz audível. Pode dirigir-se às pessoas colocadas nos últimos lugares e perguntar-lhes se estão ouvindo bem. A voz deve descrever uma parábola partindo do orador até as últimas pessoas do auditório. Jamais fale dirigindo-se somente aos mais próximos, pois isso o impede de comunicar-se com as demais pessoas presentes. A voz será agradável se o orador evitar a monotonia, procurando imprimir um colorido especial à exposição. A inflexão, modulação ou tom de voz deve acompanhar as palavras. Sentindo as palavras, o orador saberá dizê-las expressivamente. Não se diz amor do mesmo modo que se diz valor, por exemplo. A palavra expressiva traduz perfeitamente a ideia ou o sentimento que queremos exteriorizar, tornando desta forma claro, compreensível o nosso pensamento, segundo Silveira Bueno. Conseguimos tudo isto dando o devido valor a cada som, a cada sílaba, observando a acentuação, comunicando à palavra determinadas inflexões de voz que a fazem muito mais vigorosa e elegante. Diz ainda Silveira Bueno que não basta articular bem, respeitar as sílabas tônicas e finais, mas é necessário que o termo pronunciado por nós o seja de tal forma que o nosso ouvinte compreenda bem claro o que queremos comunicar-lhe, sentindo com energia o que também estamos sentindo. E conclui o eminente mestre. Apesar da energia e do vigor que possamos empregar na prolação de uma palavra, a califasia exige que tudo seja, porém, agradável. Por agradável entende-se naturalmente aos ouvidos, desde que tratamos de califasia, de uma arte. A primeira qualidade há de ser a harmonia,
tendo-se o cuidado de evitar a sucessão de vocábulos ásperos, fortemente articulados, bem como a sequência de vogais, dando à expressão uma continuidade de hiatos, semiditongos, etc. As elisões e as ligações inteligentemente empregadas concorrem com muito êxito para que a nossa expressão seja agradável. Os cacófatos afeiam grandemente a elocução humana, notando-se que não só as resultantes torpes constituem cacófatos, mas toda e qualquer combinação ridícula. Há oradores que costumam iniciar seus discursos colocando como primeiras palavras do exórdio o cacófato "na vez passada". Você poderá evitar essa desagradável cacofonia dizendo "na vez anterior" ou "na última vez". Observação importante. Na linguagem oratória, usam-se constantemente as palavras alocução e elocução. Convém distingui-las. Alocução, discurso breve proferido em ocasião solene. Exemplo: foi excelente a alocução do orador de hoje. Elocução, forma de se exprimir falando ou escrevendo. Segundo o Monsenhor Dr. Francisco Bastos, já aqui citado, na elocução oratória, a frase, geralmente, termina com uma inflexão, quer ascendente, quer descendente. Se no final da frase a inflexão tiver sido ascendente, você deve ter o cuidado de começar a frase seguinte num tom mais baixo. Se a inflexão tiver sido descendente, comece em tom mais alto. À guisa de exercício, eis um trecho do Estouro da Boiada, de Euclides da Cunha. Leia e interprete o texto. Sinta a clareza e a pureza das palavras, o poder descritivo do autor de Os Sertões. Você vai encontrar algumas palavras que talvez não conheça. Consulte o dicionário e, após tomar conhecimento de seu significado, adicione-as ao seu vocabulário, enriquecendo-o. Esta é apenas a parte final do trecho citado dessa rica obra literária de Euclides da Cunha. De súbito, porém, ondula um frêmito, sulcando num estremeção repentino aqueles centenares de dorsos luzidios. Há uma parada instantânea. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se, fisgando vivamente o espaço, e inclinam-se e embaralham-se milhares de chifres. Vibra uma trepidação no solo, a boiada estoura, a boiada arranca. Nada explica, às vezes, o acontecimento, aliás, vulgar, que é o desespero dos campeiros. Origina-o o incidente mais trivial, o súbito voo rasteiro de um araquã ou a corrida de um mocó esquivo. Uma res se espanta e o contágio, uma descarga nervosa subitânea, transfunde o espanto sobre o rebanho inteiro. É um solavanco único, assombroso, atirando de pancada por diante, misturando-se embolados em vertiginosos disparos, aqueles maciços corpos tão normalmente tardos e morosos. E lá se vão, não há mais contê-los ou alcançá-los. Acamam-se as caatingas, árvores dobradas, partidas, estalando em lascas e gravetos. Desbordam de repente as baixadas num marulho de chifres. Estrepitam, britando e esfarelando as pedras, torrentes de cascos pelos tombadores. Rola surdamente pelos tabuleiros, ruído soturno e longo de trovão longínquo. Euclides da Cunha é considerado um mestre da descrição na literatura brasileira. Todo bom orador deve ler e reler Os Sertões. Algumas de suas páginas antológicas você deve lê-las em voz alta. Por ser riquíssimo o vocabulário de Os Sertões, conhecendo-o, você terá à sua disposição um grande acervo de palavras novas. Enriqueça seu vocabulário. Todo orador deve ter um rico vocabulário. Ao ler Os Sertões, anote num caderno as palavras desconhecidas e procure seus sinônimos no dicionário. Existe o Dicionário de Os Sertões, de Pedro Augusto Pinto, hoje obra rara, que só pode ser encontrada nas bibliotecas públicas. Um bom exercício diário de enriquecimento do vocabulário consiste em anotar as palavras desconhecidas, de A a Z, colhidas no próprio dicionário, que será depois consultado para as palavras sinônimas. Por exemplo,
Alexia, impossibilidade de ler. Biótipo, conjunto de características fundamentais comuns ou semelhantes de uma série de indivíduos. Capitoso, que sobe a cabeça, que embriaga. Déspota, tirano, opressor. Efêmero, passageiro, transitório. Flâmula, pequena chama, galhardete. Gladiolo, planta ornamental também conhecida por palma de Santa Rita. Hilaridade, alegria, folguedo, vontade de rir. Imarcessível, imurchável, que não murcha, inviolável. Jacobino, partidário exaltado da democracia, inimigo de estrangeiros, nacionalista estreito. Lânguido, extenuado, fraco, abatido, voluptuoso, mórbido. Mnemônico, relativo à memória, que ajuda à memória. Néspera, ameixa amarela. Onívoro, que come tudo. Periclitante, que corre perigo. Quinquênio, espaço de 5 anos. Recorde, primazia, primeiro lugar numa classificação ou torneio. É a forma legitimamente portuguesa, segundo Silveira Bueno. Sanção, aprovação dada pelo chefe de Estado a uma lei. Pena ou recompensa com que se procura assegurar a execução de uma lei. Confirmação, ratificação. Timoneiro, guia, chefe. Undiflavo, que tem ondas da cor do ouro ou reflexos áureos. Vanglória, presunção infundada, jactância, ostentação, vaidade. Xilografia, arte de gravar em madeira. Zagal, pastor, pegureiro. Acróstico, composição poética na qual o conjunto das letras iniciais forma um nome de pessoa. Exemplo de acróstico. Encontrei no jardim de nosso amor lírios, lírios de sonho e de pureza. Zagal, apaixonado, foi colhê-los ante os olhos azuis da natureza. Neste acróstico, forma-se o nome Elsa e é usada a palavra Zagal. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.